noite, irmãos. Então, assim, sempre que eu venho aqui, eu fico incomodando a Cláudia, porque, não sei se vocês sabem, mas eu estou fazendo seminário agora, Seminário Batista. Então, eu gosto muito de falar do que eu tenho aprendido no seminário. Então, eu fico incomodando a Cláudia para ver se ela me dá um tempinho para me falar alguma coisinha. Ela deixou eu fazer um devocional, agora eu vou ser bem breve. Mas foi muito bom hoje, a gente chegou hoje aqui na Cláudia, né? E a gente teve a oportunidade de almoçar juntos. Então, eu estava na mesa, eu, o Teca e o seu João. E a gente estava conversando assim, sobre essa situação no mundo atual, né? Política, social, essas tragédias que a gente vê nas notícias e que a gente fica meio chocado com isso. E eu estava comentando que o que me choca mais de tudo isso é que eu tenho Facebook há pouco tempo, então eu gosto de ficar olhando às vezes, eu nunca participo, mas eu olho o que as pessoas falam. E assim, me choca porque às vezes existem situações erradas que algum crente, ele vai expor a posição dele, né? Olha, de acordo com a Bíblia, não é bem assim. E é impressionante como as pessoas estão criticando essas pessoas que falam de Jesus. Eu sou crente há pouco tempo, então eu não sabia como é que era antes. Mas o que eu vejo é que ser cristão hoje em dia é difícil. Porque a visão do crente ela é muito criticada pelo mundo. A gente é taxado de moralista, de conservador. Mas assim, as pessoas não têm discernimento, me parece, do certo e do errado. Discernimento que a gente encontra em Jesus Cristo, na Bíblia, na verdade. E assim, eu fico um pouco preocupado, mas eu não fico com raiva dessas pessoas. Eu não sei quanto a vocês. Eu fico com pena. Porque essas pessoas, elas estão perdidas. Elas não acharam o caminho. E o que a gente pode fazer, né? A gente tem que orar para que o Espírito Santo chegue a essas pessoas e mostre para elas. Olha, não é assim. Não é assim, meu corpo, minhas regras. Se eu estou feliz é o que importa. Não foi isso que Jesus ensinou. Eu me lembro de uma passagem bem bonita do apóstolo Tomé. Está no Evangelho de João, capítulo 14. E assim, eu gosto muito de Tomé porque ele é conhecido como o apóstolo da incredulidade. Ele é um cara que tem dificuldade de entender o que Jesus fala. Vocês veem, Tomé, ele andava com Jesus, então ele tinha tudo para entender bem. Mas mesmo assim ele tinha dificuldade. Eu sei que eu também tenho essa dificuldade. Então tem uma ocasião que Jesus está prestes a ser crucificado, ele já sabe o que vai acontecer com ele, e os discípulos estão todos juntos. E ele fala, olha, na morada do meu pai existem muitas casas, e vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E Tomé fala, Senhor, eu não sei para onde tu vai, eu não conheço o caminho. E aí, eu acho muito bonito essas indagações de Tomé, porque dá margem para Jesus dar as respostas que, na minha opinião, são as mais belas de todas. Vocês lembram o que Jesus responde para Tomé? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é muito profundo, eu acho muito bonito, porque assim, essas pessoas que eu estou falando, que às vezes criticam o cristianismo e têm uma postura mais liberal, elas não conhecem o caminho. E elas não conhecem o caminho porque elas não conhecem a verdade. Paulo fala muito disso nas cartas que ele endereçou a várias igrejas. Ele fala isso quando ele escreveu para a igreja de Roma, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossos, para a igreja da Galácia. Paulo bate muito nessa tecla da questão da loucura e da sabedoria. E ele fala, loucura é aquela visão deturpada da realidade. Tu não consegue ver o que está acontecendo. Nós vivemos no mundo e nós conseguimos perceber a loucura que o mundo está, que a sociedade está. A gente vê essas tragédias que aconteceram recentemente. Isso é uma loucura, vidas perdidas assim. Isso é loucura pra gente. E Paulo fala que a sabedoria é justamente reconhecer que existe um Deus e que ele vai ser o balizador do certo e do errado. O sábio, ele conhece a verdade e por isso ele conhece o caminho. E eu me lembro também de uma outra passagem que está no Evangelho de João, quando João Batista batizava em águas, e ele inclusive batizou o próprio Jesus, e Jesus também começou a batizar. E aí os discípulos de João Batista vieram para ele e falaram, olha, tem um tal de Jesus que está batizando também, e o pessoal está indo lá batizar com ele em vez de batizar aqui contigo. E aí eles esperavam que João Batista dissesse, puxa, mas como é que pode isso? E vocês sabem, João Batista ele disse assim, olha, eu muito me alegro disso. Ele dá inclusive o exemplo do noivo, né? Jesus Cristo é um noivo, eu sou amigo do noivo, eu me alegro. E ele fala também uma resposta que eu acho linda. Ele fala, convém que eu diminua para que ele cresça. E é justamente isso, a Bíblia na verdade ela fala várias coisas, mas é tudo conectado. Ou seja, a gente se torna sábio quando pela fé a gente entende que a Bíblia revela a verdade. E isso baliza as nossas decisões dentro da sociedade. Como a gente estava conversando no almoço, o crente, ele sabe ou deveria saber o que é certo e o que é errado. E ele sempre busca o que é certo, porque Jesus revelou isso para ele através da verdade. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que, como Paulo diz, morrer para o mundo. A gente não pode se amoldar aos padrões do mundo.
morrer para que Jesus cresça na gente. E ele cresce. Então, como Jesus fala em Mateus, no Sermão no Monte, os bem-aventurados, felizes são aqueles que conhecem o caminho, porque ele é o caminho. E a gente só conhece esse caminho estando com o coração aberto, entendendo que ele é verdade. Isso é difícil, porque às vezes as pessoas falam, nossos amigos falam, e a gente também não quer ser diferente, a gente quer ser como os outros. E a gente vai ser motivo de crítica. E é claro isso, na história do cristianismo, os cristãos sempre foram perseguidos. Sempre. Teve alguns pequenos períodos de relativa paz, quando o Império Romano resolvia aceitar os cristãos, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império no século IV. Mas de tempos em tempos, isso aqui no Brasil, que em tese é um país que é permissivo a diversas religiões, os cristãos continuam sendo perseguidos. Essa perseguição é velada. Ela está naquela crítica à tua opinião, naquela visão de que tu não está certo, de que tu é louco, que tu não está pensando sobre a realidade. Mas quando a gente dá espaço para Jesus Cristo, a gente consegue entender que o nosso reino não é esse, ele é de outro mundo. E a gente tem que seguir firme. Então a minha mensagem é que felizes são as pessoas que conseguem conhecer esse caminho, que vivem esse caminho. É como Paulo diz, morrer é lucro, porque a gente viveu para Jesus Cristo. A vida não vale nada se não for isso, o propósito da vida é esse. Então eu fico muito feliz de estar conhecendo agora esse caminho, por mais que seja um caminho difícil a seguir, porque muitas vezes eu fico intimidado, porque todo mundo fala mal de cristão, né? Vai contra a minha opinião, mas eu sei qual é a verdade, Jesus Cristo já botou no meu coração. E que Ele nos dê graça para a gente conseguir seguir lutando pelo que a gente sabe que é certo, mas sempre com muito amor. Porque Jesus Cristo, como dizem no livro de Atos, Ele não fala sempre ser de pessoas. Mas isso não significa que Ele tolera que pessoas façam o que é errado moralmente. Ele nos dá o que é certo e o que é errado. Então as pessoas confundem isso. Jesus é amor, Deus é amor, e Ele é justiça também. Então o que importa é quando a gente morrer, quando a gente estiver com Jesus Cristo, e lá a gente vai acertar as contas com Ele. Então que a gente consiga ter uma vida pura, uma vida santa, e consiga passar isso para os outros. Porque quando os outros olham para a gente, é isso que eles veem. Nós somos os exemplos, os representantes de Jesus aqui. Então que a gente consiga ser de acordo com a vontade de Jesus, para que os outros olhem para a gente e vejam, é assim que se faz, essa é a verdade. Amém, irmãos? Foi rápido. Glória a Deus. E é com essas palmas que a gente engrandece Jesus e vamos fazer um louvor com o nosso coração para Deus nessa noite, amém? Vamos receber então os levitas com palmas para Jesus.
nessa noite nós estamos aqui com este único propósito, servir a Deus, amém? Através do culto, da adoração, da busca da presença dEle, através do corpo chamado Igreja, Noiva de Jesus. Nós vamos ler nessa noite uma palavra com os irmãos no livro de Salmos 128. Livro de Salmos, capítulo 128. E nós chamamos este salmo, Salmo da Família. Essa noite nós temos muitas pessoas que estão em família, tanto no templo quanto em suas casas, acompanhando este momento que a gente faz na presença de Deus, cultuando a Ele. Salmo 128 e diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Amém. Pai, nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus e agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nessa noite, Pai, toma liberdade em nosso meio através do Espírito Santo para trazer revelação, Pai, a cada coração, a cada pessoa, que nessa noite possa receber as dádivas que vêm da Tua mesa, Pai amado, que está farta, Senhor, de bênçãos maravilhosas para a vida de cada um, para as famílias, e nós te pedimos, alcança, Pai amado, teus propósitos em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares louvando o nome de Jesus. Aqui nós vemos o salmista falando um conselho muito especial que serve para todas as famílias. Às vezes a gente vê famílias que têm um nível social elevado, um nível muitas vezes financeiro elevado, outras não. E a palavra de Deus, ela veio para todas as pessoas. Veio para o pobre, veio para o rico. A palavra de Deus é para o estrangeiro, para aquele que é da nossa nacionalidade. A palavra de Deus, ela abrange num todo, todas as pessoas que abrirem o coração para receber de Deus. E aqui essa palavra nós vemos que
felicidade para si e felicidade para a família. E muitas vezes, por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, as pessoas buscam em várias coisas que o mundo tem para oferecer. Buscam no supermercado, onde tem para comprar, às vezes um alimento, busca na loja, às vezes uma veste, algo a mais de conforto para dentro de casa, pensando que isso vai suprir a necessidade de felicidade familiar. As pessoas muitas vezes correm atrás de várias coisas que podem tocar, que pode apalpar, que pode buscar através do dinheiro, através muitas vezes das amizades, para ver se preenche tudo aquilo que possa trazer essa base, esse sustento de felicidade, de paz, de tranquilidade dentro dos lares. E aqui em breves palavras o salmista ele traz, e não é nada complicado da gente entender, ele está falando muito simples. Ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aqui nem está dizendo o homem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então está falando para o homem, está falando para a mulher, está falando para o jovem, para a criança, está falando para todo aquele que abriu o coração para receber essa palavra. Bem-aventurado significa mais do que feliz, a pessoa que teme a Deus. Então esse é o princípio da sabedoria que também Salomão descreve nos Provérbios, dizendo que o princípio de toda sabedoria não está lá na faculdade, não. O princípio de toda sabedoria, ela está no temor a Deus. E aí ele segue dizendo: e anda nos seus caminhos. Se eu tenho temor de Deus, eu vou procurar colocar minha vida num padrão que venha agradar a Ele, que eu possa me sentir segura dentro deste lugar preparado por Ele para mim andar nessa terra e agradar a sua face. E aí o salmista diz que aquele que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. Do trabalho das suas mãos ele vai comer, ou seja, ele vai trazer o sustento para dentro de casa, ele vai ser feliz e tudo irá bem, com o temor a Deus. E aí fala aqui da esposa e fala dos filhos. E eu gostaria de enfatizar aqui esta noite, porque às vezes a gente pensa que o nosso patrimônio é o nosso carro, é a nossa casa, é a nossa moto, é as coisas, as propriedades que a gente tem, as coisas que a gente adquire com o dinheiro. Mas o maior patrimônio que um homem com a mulher pode ter é a família. A família é algo especial e é dado por Deus. Aqui no Salmo 127, versículo 3, diz que a herança do Senhor na vida do ser humano são os filhos. Então ainda fala que bem-aventurado aquele que encher a sua casa de filhos, porque no dia da adversidade não vai ter que ficar se preocupando quando a velhice chegar, o que vai fazer, porque tem os filhos que estão na volta para auxiliar, que estão na volta para ajudar. Então a gente vê que família é um projeto de Deus. E ainda como falou o Paulinho antes, que o mundo está tramitando muitas coisas, denegrindo aquilo que é de Deus na vida do homem e da mulher. A família é uma dos alvos para ser alvejado por leis e sentenças para que ela seja destruída. Mas enquanto a igreja estiver na terra, a primeira constituição feita por Deus foi a família, e depois a igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, ainda que sejam selecionadas, ainda que sejam poucas, mas haverá famílias na terra e que honram o nome do Senhor. A família, ela é a base da sociedade. Cada célula da família bem solidificada, bem construída, com temor de Deus, ela é como que uma fortaleza que muitas pessoas podem olhar e ver a diferença, né? E aqui nós vemos que o salmista ele diz: a tua esposa, falando para um homem que teme a Deus como chefe do lar, ela será como uma videira frutífera
frutífera nos fundos da tua casa. E aqui nós sabemos que o salmista ele escreve isso aqui porque na época a base da financeira deles era da planta da vinha, era da planta da oliveira, né? Era da agricultura. Então, se tem uma vinha nos fundos da casa e que seja bem viçosa, que está produzindo, tem para o alimento dentro de casa e também, se necessário, pode vender o produto para também adquirir outras porções para dentro do lar. Aqui o salmista compara na vida de um homem que teme a Deus, uma bênção do Senhor na vida de alguém que teme a Deus, é uma esposa como que ela fosse essa videira que não falha, e todo o tempo está ali para proteger, está ali para abençoar, está ali para ajudar, é uma submissa do lar, né, junto com o esposo. E aí fala que os filhos são como rebentos de oliveira. A oliveira, quando vem aqueles rebentos na terra, que sai como mudas novas, que vai produzir mais, e assim é a família. E eu gostaria nessa noite aqui de falar de uma família em especial, e até porque amanhã é comemorado em vários lugares o Dia das Mães. Eu até não sei o porquê que foi selecionado um dia separado para a mãe, um dia separado para o pai. Eu acho que isso, quem leva com isso é o comércio, mas tudo bem, tem a data especial, mas eu afirmo aqui que o pai e mãe tem que ser lembrado todos os dias. Pai e mãe tem que ser honrado pelos seus filhos. É um mandamento com promessa para que nós tenhamos uma vida longa sobre a terra. Pai e mãe é bênção de Deus na vida dos filhos. E aqui nós vemos então, gostaria de enfatizar uma família em especial, que é a família pelo qual Deus escolheu para que através do Espírito Santo, Jesus viesse a essa terra e abrisse a porta do reino dos céus neste mundo que a gente vive, abrindo para nós uma oportunidade de religar a nossa vida com Deus, por causa que o pecado havia afastado. E ali eu fiquei essa semana meditando e pensando na história de Maria, uma moça que certamente dentro do lar dela o coração dos pais era voltado para Deus, porque tinha temor no coração dessa moça. Tanto é que quando o anjo chega até ela e diz: salve, agraciada do Senhor, ela meio que se espanta e ele diz: eu sou enviado da parte de Deus, a gente trazia um anúncio. Deus te escolheu para ser a mãe do Salvador que virá a este mundo. E ali então, até então, essa moça ela estava com muitos planos na sua vida, mesmo sendo uma cristã, uma pessoa com o coração voltado para Deus, mas ela não sabia o que Deus ia querer a mais, além na vida dela aqui. E ela já estava ali com uns projetos bem bacanas, de família. Essa moça, ela estava noiva de José até então. Certamente os planos feitos para construir um lar, certamente tudo preparado para eles, depois do casamento, começarem uma vida a dois, muitos sonhos pela frente, até que de repente chega o propósito de Deus na vida daquela moça, através do anjo que anuncia para ela. E o que eu acho interessante, irmãos, porque Deus ele tem os meios dele de chegar até nós para falar das coisas dele em relação à nossa vida particular e o que ele quer de nós. Em algum momento na vida de todas as pessoas, Deus chega e ele bate na porta, e geralmente essa batida na porta é no meio do sofrimento. É quando estamos enfrentando uma luta, uma doença, quando a família não está dando mais certo, quando muitas vezes, assim como foi a minha vida no passado, já pensando em botar uma corda no pescoço, e Deus ele chega ali e ele traz as boas novas de salvação para a gente, como chegou na vida de Maria. Aparentemente para Maria estava tudo certo. Poxa, uma moça querida dentro da sociedade, uma moça as pessoas olhavam para ela e diziam: essa moça ela é honesta,
essa moça aí não é Maria, vai com as outras. Essa moça aí é diferente. Ela não se mistura com a vaidade que o mundo está oferecendo. Ela tem um coração puro. Ela respeita o noivo dela e também eles entre si se respeitam, aguardando o dia do casamento. Aparentemente tudo certo, e de repente vem uma proposta de Deus para Maria. E quando o anjo diz assim: olha, Deus escolheu você para ser a mãe de Jesus, o Salvador, que vai vir para salvar a humanidade. Maria, a única pergunta que ela faz para o anjo, ela diz assim: mas como vai acontecer isso? Eu sou uma moça, sou virgem e eu não conheço nenhum homem, como isso vai acontecer? E aí o anjo diz: não te preocupa, isso não é obra de homem, não é um nascimento natural como acontece com toda a humanidade. O Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá e de ti vai nascer o Salvador. Quando ela escuta isso, irmãos, para pensar, eu e tu no lugar de Maria, o que você diria? Peraí, anjo, eu preciso ir lá conversar com o Zé primeiro. Eu preciso ir lá falar com o meu noivo para ver o que ele acha disso. Eu preciso perguntar para o meu pai, para minha mãe, para ver o que é que eles vão achar desse negócio aí de Deus querer eu para ser a mãe de Jesus. Mas sabe o que é uma vida com o coração aberto para Deus, temendo a Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus é fiel para proteger em qualquer situação? Maria abre o coração diante do anjo e diz assim: cumpra-se em mim a vontade de Deus. Na mesma hora ela dá a resposta. Entendeu? É Deus que está falando comigo? O recado é de Deus? Então eu não tenho que perguntar para homem, para mulher, eu não tenho que perguntar nem para os meus familiares, os mais chegados, os mais distantes, os meus amigos, o que vão achar de mim. Eu preciso de uma aliança com Deus, e se Deus está me chamando para um propósito especial, eis-me aqui. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Maria não se preocupou que isso seria uma coisa no secreto. Maria sabia que estava falando de uma gravidez. Maria sabia que pelos primeiros instantes ficaria no secreto. Somente José, o seu noivo, iria saber. Mas não ia passar muito tempo, isso 2 meses, 3 meses. Jesus ia começar a aparecer. E não teria como esconder. Maria também não se preocupou com as críticas que as pessoas iam levantar dela, dizendo: do Espírito Santo vai contar outra história. Isso aí está querendo encobertar a história dela com Zé. Mas Maria não se preocupou com nada disso, porque uma pessoa que ouve Deus, que entende que é Deus que está falando com ela, que é Deus que está dando para ela um caminho, está dando para ela um chamado, está dando para ela uma direção, através do temor que tem diante de Deus, a resposta deve ser igual à de Maria e sem medo nenhum. E aí, assim que ela dá a resposta para o anjo e ela diz: cumpra-se em mim a vontade de Deus, porque Deus não arromba a vida de ninguém para fazer o que Ele quer. Deus, Ele pede licença. Ele poderia simplesmente deixar acontecer. Aliás, Deus, se Ele quisesse, Ele nem precisava ter usado a vida de Maria para Jesus vir aqui. Poderia ter descido um carro de fogo dos céus, assim como foi carro de fogo, cavalo de fogo, que subiu ali com Eliseu, né, para a glória. Poderia ter descido e ter trazido Jesus também. Mas não, Jesus, ele precisava nascer de uma mulher e nascer com um corpo de ser humano e falar a nossa língua. Sabe por quê? Jesus, ele veio aqui para trazer uma notícia para mim e para ti. E se Jesus, ele viesse
de uma forma muito espantosa, nós ficaríamos assustados e quem sabe daríamos uma resposta no impulso do medo. E não é isso que Deus aguarda do ser humano. Deus aguarda que nós, na nossa sã consciência, na nossa razão, entendamos que é Ele que está falando conosco e que nós de boa vontade venhamos abrir o coração e dizer assim como Maria falou. Agora, assim que ela dá a resposta, começaram os problemas a surgir. Quando ela fala para José, o seu noivo, e conta a história, ele não acreditou. Ele disse o quê? E aí, a Bíblia diz que ele tentou romper o contrato de casamento secretamente, para que ninguém viesse a defamar de Maria. Mas aí, como Deus é aquele que quando Ele chama a gente, Ele cuida também. Quando José pensou de fazer isso, o anjo veio em sonhos e fala com José e diz: José, não tenha medo de receber Maria por tua esposa. É verdade o que ela falou. Aliás, foi eu que trouxe a notícia para ela. E ali Deus tirou também o desconforto da mente de José. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus e aceitamos os planos de Deus em nossa vida, é natural de que Jesus ele começa a crescer na nossa história, ele começa a crescer na nossa vida, assim como a gravidez de Maria que foi aumentando. Pessoas notam, pessoas veem, alguns criticam, outros ficam aguardando. Maria, a palavra diz que ela ia conferindo todas as coisas que da parte de Deus era falado para ela. Ela nunca criticou, ela nunca teve medo da situação, do que estava acontecendo. Ela não teve medo de que poderia a família dela projetava, sonhava se desfazer. Mas ela sabia que se Deus chamou, Ele é fiel para até no final cuidar de todas as coisas. E olhando para a vida dessa moça, e quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que José recebeu ela por esposa, mas não teve relação sexual com ela até que Jesus nascesse. Depois disso, ele então teve uma vida normal com Maria, formaram o seu lar. Ela teve muitos outros filhos e ali eles construíram uma família bonita. E Jesus era aquele que começava a se destacar no meio daquela família pelos sinais que aconteciam, pelos milagres que estavam acontecendo. Mas chegou um dia que Jesus foi preso por os malfeitores e levado também até a cruz do Calvário. Até então, Maria segue observando o filho e toda a tortura. E a Bíblia diz que quando Jesus ele está na cruz e ele está agonizando, Maria está aos pés da cruz. Ali também estava um amigo de Jesus, um dos 12 discípulos, chamado João. E ali Jesus então olha para Maria e diz para ela: mulher. Jesus ali não chamou Maria de mãe, Jesus chamou ela do que a raça humana é, mulher e homem. E ele diz ali: mulher, eis aí o teu filho, e aponta para João. E olha para João e diz: olha, João, aí a tua mãe. E ali então ele entrega, momentos antes dele expirar na cruz, uma incumbência para que João cuidasse de Maria, porque ele sabia que logo ele seria assunto aos céus, ele subiria, porque o propósito de Deus já havia sido estabelecido na terra, a porta do reino dos céus já estava aberta por Jesus. Mas ele honrando Maria ela não deve ser adorada, mas ela deve ser honrada. É a nossa irmã, aquela que ouviu a voz de Deus, aquela que não hesitou em abrir o coração para Deus e dizer sim, mesmo sabendo que poderia enfrentar problemas, mas ela confiou em Deus, sabendo que Deus é poderoso para cuidar de qualquer situação, quando a gente entrega a vida para Ele. Em situações difíceis, nós vivemos aqui, mesmo sendo cristão, mesmo entregando a vida para Jesus, passamos por aflições, mas Jesus cuida de nós, da mesma forma que
final. E também diz para ela que ela assumisse agora João por filho, então, na sua ausência. Aqui nós vemos como é importante a família, irmãos. Como é importante a gente cuidar daqueles que são os nossos, que Deus tem dado para que a gente cuide, cuidar com amor, cuidar com carinho, zelar por aqueles que Deus tem concedido para estar no nosso ninho, aquele que Ele criou para que a gente possa ali estar aconchegado. E aqui também, que para finalizar essa mensagem nessa noite, a forma que Deus chegou no teu coração, a forma que Deus está falando contigo, você sabe. Enquanto eu estava mencionando as palavras nessa noite, a palavra de Deus, eu sei que Deus ele vai mexendo através do Espírito Santo, Ele vai operando. Quem sabe você tem dito assim, mas eu já sou um cristão, eu já sou um filho de Deus, eu já acredito em Deus. Mas se Deus chegar para você neste momento, através dessa palavra, e dizer para você, você permite que através da sua vida Jesus possa crescer e você diminuir? Foi falado nessa noite o que João Batista falou: Senhor, que Jesus cresça e que eu diminua. Que nós possamos fazer como uma mãe que não se importa consigo. Na gestação ela está cuidando daquele que está gerando. Depois que ele vem para os braços, parece que o cuidado ainda é mais grande. E assim é Jesus na nossa vida, irmãos. Jesus não é aquele nomezinho santo que deve de ser guardado dentro do guarda-roupa, dentro da estante. Jesus é para nós deixar Ele dominar sobre a nossa vida, porque Ele é príncipe da paz e Ele é dono do amor, e Ele quer trazer paz e Ele quer trazer amor para as nossas vidas. Mas para a gente aprender a ter paz e ter amor é somente com Jesus, porque essa terra está contaminada. As pessoas, através do pecado, assumiram para si o egoísmo, assumiram para si a ideia de que eu sei da minha vida, e muitas vezes está sofrendo, está numa situação difícil. Mas que cada um nessa noite que me ouve, que ouve a palavra de Deus e que quer ter uma família abençoada e abençoada nos projetos de Deus, que quer ter a vida estruturada por Deus, não fica com medo de deixar a tua vida trazer Jesus para que outras pessoas vejam. Não tenha medo de assumir a tua identidade com Cristo, a tua aliança com Jesus. Aleluias! Porque a palavra de Deus diz que se nós confessar Jesus aqui na terra, lá nos céus Ele vai nos confessar diante dos anjos. Mas se nós negar Jesus aqui na terra, lá Ele não vai nos reconhecer também. Que nós possamos, assim como os projetos de Deus, eles são tão especiais, e através de alguém muito especial dentro das nossas casas, nas nossas vidas, as nossas mães, um exemplo muito claro, que nós também possamos deixar, assim como um dia elas aceitaram, né? Que as suas vidas pudessem trazer outro, que nós possamos também deixar que o Filho de Deus possa brilhar em nossa história, brilhar em nossas vidas, sem preocupação nenhuma do que vão dizer de mim, o que vão falar de mim por causa disso, porque Deus cuida de todas as coisas, Ele vai resolvendo cada problema que se apresentar. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Glorificado seja Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que está passando alguma situação complicada, quem sabe na própria vida, na família, é o momento de colocar diante de Deus, porque Ele é maravilhoso para trazer as bênçãos que muitas vezes a gente fica pensando, mas como é que vai se fazer isso? Milagre a gente não explica, a gente aceita. Amém? Pai amado, querido, eu quero apresentar nesta noite a vida deste povo, Pai, que tem vindo diante da Tua presença neste culto. E eu quero Te glorificar pela vida de cada um. O Senhor sabe como está operando na vida de cada pessoa. Pai querido e amado, eu sei que o Teu chamado para a vida de cada um, ele é especial. Senhor amado, eu quero Te pedir nesta noite que aumente
aumente a confiança no coração de cada pessoa, de deixar que a vontade de Deus venha a ser total em suas vidas, Pai amado, que cada um possa aceitar, assumir a Jesus em suas vidas, Senhor, sem medo de represária, mas saber que Deus é poderoso para guardar, para sustentar, para fortalecer, para livrar, Senhor, de coisas que este mundo oferece. Jesus amado, nós precisamos de famílias que sejam estruturadas e cheias do Espírito Santo. Nós estamos orando nessa noite pelas pessoas, Pai, que estão acompanhando este culto, que estão cultuando a Ti. E eu oro, Jesus, para que a Tua mão de misericórdia, de poder, esteja se estendendo, Senhor, naqueles casos complicados, onde tem enfermidade, aonde tem um desentendimento, Deus, aonde parece que pessoas não são compreendidas dentro da própria casa, dentro da própria família. Meu Deus e meu Pai, eu estou te pedindo nessa noite a bênção do Senhor sobre as casas, sobre as famílias, sobre os lares, que cada um possa receber, Jesus, essas pessoas que estão lá nos seus lares, buscando agora a Tua misericórdia, a Tua graça. Oh Jesus, eu te peço, tira, Senhor, todo o medo, todo o preconceito, mas que cada um possa assumir a vida contigo, porque contigo é bem melhor, Pai. Realmente nós podemos ter felicidade, a paz ela reina, e o amor também, porque o Senhor é o dono de todas essas coisas que nós almejamos e que nós necessitamos. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por este momento tão especial na Tua presença. Amém? E graças a Deus.